Eu vou conversar com a pedagoga, a Ângela Nunes, aqui no telão do Fala Que Eu Te Escuto. Doutora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Então, de acordo com a sua experiência e diante de um tema, podemos dizer assim, bem complexo, né? Esse relacionamento pais e filhos, a gente viu aí, não são só problema na família dos famosos, mas também nas famílias comuns. Como lidar com isso? Como resolver esses atritos da melhor maneira? Bom, hoje em dia está muito na moda uma pedagogia que o pessoal chama de educação respeitosa. Uhum. Então, o que é educação respeitosa? Eu respeitar a opinião do meu filho a respeito de alguns pontos. Mas o problema é que as pessoas se perdem nesse caminho da educação respeitosa e ela vira uma educação permissiva. Então, acaba se permitindo que a criança faça tudo e não pode contrariar, não pode, porque isso vai frustrar, vai fazer ele chorar, a criança não pode chorar, não pode se frustrar ao receber um não. Só que isso leva a criança a não respeitar as regras de convivência, as regras da sociedade, os limites. E aí depois essa educação permissiva acaba virando uma educação repressora, porque quando a criança atinge uma determinada idade, é preciso corrigir isso a passos largos, rapidamente. E aí entra a repressão. Então, assim, como que a gente faz para evitar isso? Primeiro passo, ninguém dá o que não recebe. Então, ninguém dá respeito se ele não recebeu respeito. Os pais têm que ter, assim como o professor, a figura da autoridade dentro de casa e não do autoritarismo. Uhum. Porque tem uma diferença bem grande você ter uma postura de autoridade, de pai, de mãe, e você ser autoritário. Ser autoritário, às vezes você não ganha o respeito da pessoa. E se você tem uma figura de autoridade, automaticamente as crianças vão aprender a respeitar a figura de autoridade onde quer que ela esteja, no pai, na mãe, na escola, na igreja. Ele reconhece uma figura de autoridade e automaticamente ele respeita para ser respeitado. Tá certo. Quero agradecer pela sua participação, pelas dicas e até enquanto a doutora estava falando, estava pensando, né? Muitas das vezes se fala hoje da geração mimimi, né? Que é uma geração fraca, que reclama de tudo, mas isso já começa lá na infância, né? Exato. Porque é bem isso, é o mimimi. Então, assim, a criança não aprendeu a ganhar um não, ela não aprendeu a ter a negativa, a ter que lutar por aquilo que ela quer. Um exemplo clássico: eu queria uma bicicleta. Quando nós éramos crianças, as coisas eram mais difíceis, ok, Uhum. concordo. Mas assim, a gente tinha que esperar, às vezes a gente tinha que lutar para conseguir aquilo que a gente queria. E hoje em dia nós vemos que tem pais que às vezes fazem financiamento de algumas coisas para satisfazer a vontade imediatamente daquele filho. E isso cria assim, eu vou reclamar e vou ficar no mimimi se eu não tiver o que eu quero agora nesse mesmo instante. Então, assim, o esperar também faz parte da vida, Tá né? certo. O esperar, o se frustrar. E assim, quando a gente aprende a lidar isso quando criança, a gente vai crescendo e vai trabalhando isso na gente. Porque quando a gente entra na vida adulta, a sociedade não vai ter o mesmo Uhum. carinho, paciência e condescendência que tem os pais. E aí a pessoa vai sofrer muito quando ela chega na vida adulta, que ela vai querer impor, porque eu sempre repito uma frase que o Isamitiba diz num dos livros dele, que hoje em dia na sociedade há muitos príncipes e princesas, porém não tem súdito para todo mundo. Então nós não precisamos de príncipes e princesas, nós precisamos de pessoas pensantes, respeitosas, educadas para formar uma sociedade melhor, onde todos possam ser acolhidos. É verdade.
Fica aí a reflexão. Foi um prazer, tudo de bom. Prazer todo meu, muito obrigada.